Deixa eu ajustar a câmera minha aqui. Pronto. Olha o pastor Ricardo aí. Boa noite, apóstolo. Boa noite, pastor Ricardo. Tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora. Amém. Boa noite a todos Glória a Deus. também ao vivo com a gente, né? Isso. E daqui a pouco o pessoal da porta aí começa a entrar também. É isso aí. Aí vai bombar aqui, vai bombar aqui agora, velho. Passar de 1 milhão aí. Prazer. Pois é, pastor Ricardo. É um prazer, é uma honra, viu, tê-lo aqui conosco, né, nessa live. Só enriquece mais aqui as transmissões. Amém? Isso é uma bênção. E pastor Ricardo, querido, é da Igreja Porta, aqui no Setor Bueno, perto de Serrinha, né? E temos andado junto aí nesse novo tempo de Deus aqui na nossa vida. E tem sido um grande amigo aqui para mim, para minha casa, os nossos filhos se comunicam, né? Houve uma interação muito legal. E que Deus continue te abençoando, viu, pastor Ricardo? Em nome de Jesus. Amém. É uma benção poder ter vocês também aqui. Amém. Bom, para quem está chegando agora, nós estamos aqui, pastor Ricardo, numa campanha de 21 dias de jejum e oração, né? Deus pôs no nosso coração, por algumas situações, né? E principalmente céu fechado, né? Algumas pessoas conversando com a gente e tal, e fui orar e Deus falou, olha, pega esse caminho, né? E lendo a Bíblia, achei lá em Lucas, que diz que quando Jesus foi orar, o céu abriu, né? E então, por isso que é o nome Céus Abertos. A oração, ela tem o poder de abrir, né, os céus. E o texto base que nós estamos usando nesses 21 dias é de Isaías 58, né, onde o povo está passando por um momento difícil lá também, e eles começam então a buscar a Deus, a orar e a jejuar. E mesmo orando e jejuando, eles sentem assim uma certa resistência, né? E Deus então começa a falar com o povo sobre o motivo dessa resistência, do céu fechado e tantas outras coisas. E Deus então levanta o profeta Isaías, e através do profeta Deus começa a falar. E eu percebi, já de início, né, que a primeira coisa que Deus faz é tratar o pecado, né? Deus quer fazer. Deus quer operar os milagres. Mas o que eu tenho percebido, assim, é tipo um batismo de integridade. Eu escutei esse termo hoje, eu gostei. Foi o batismo de integridade. Onde Deus, antes que algumas coisas aconteçam do lado de fora da nossa vida, é necessário que aconteça do lado de dentro primeiro, né? Então o maior milagre, um dos milagres que Deus está fazendo é dentro do povo, né? Então o tema central dessa campanha é Céus Abertos, mas nós temos também o tema diário, né, que eu te passei também o manualzinho, que é Contendendo com os Irmãos. Esse é o tema de hoje. E Deus também tratou isso no meio do povo, né? E agora vamos transcorrer, né, sobre esse assunto, entender o que Deus quer falar conosco, para que Deus trate, né, a nossa vida com relação a isso. Amém? Essa é a minha introdução sempre. Amém. Né, e passo para o pastor agora, para Deus te usar. Amém. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade. Fique à vontade, pastor. Para podermos conversar, né, sobre esse assunto, sobre esse tema, tendo aí como acompanhantes, né, os participantes aí da campanha Céus Abertos. Então, já quero, inicialmente, liberar aqui uma palavra de céus abertos sobre toda a igreja, nossas igrejas. Amém. Que Deus ele possa proporcionar para nós, nos próximos dias, coisas surpreendentes. Porque no relacionamento com Deus,
Nós sempre temos que esperar coisas surpreendentes do Senhor todos os dias. Eu costumo dizer que Deus, ele não cansa de nos abençoar, de fazer milagres, de cumprir promessas. Então, assim, por mais que a gente acostume com algumas coisas, Deus, ele está sempre disposto a trazer revelação para o seu povo, né? Nós precisamos viver a partir das revelações que Deus, o Espírito Santo, ele nos dá. Isso é que alimenta a nossa vida, é isso que nos dá motivação para continuar caminhando, é isso que também referencia a unção de Deus na vida do seu povo. Deus, na verdade, é presente e faz toda a diferença, né? A parte de Deus, nós não temos nada que nos queixar, a não ser de nós mesmos, né? Porque eu costumo também pensar que nós só não somos mais abençoados e favorecidos por nós mesmos. Porque se dependesse de Deus, nós teríamos muito mais do que nós temos. Se dependesse somente de Deus, nós faríamos muito mais do que nós fizemos e temos feito. É porque a vontade de Deus é sempre nos abençoar, é sempre nos favorecer. O ser humano é que tem a facilidade de se acomodar com as coisas de Deus, com o sagrado. O ser humano tem aquela leniência de evitar abordar alguns assuntos da sua própria vida pessoal com Deus em oração, né? Quando se trata de pecado, muitas pessoas preferem não tocar nesses assuntos quando vão orar com Deus, né? É. Vamos falar sobre coisas, né? Vamos conversar sobre outros assuntos, mas deixa de falar daquilo que realmente atrapalha. Eu penso também que a vontade de Deus é nos ver bem e ver também a sua igreja bem. E só que às vezes nós fazemos perguntas erradas para Deus. Uma delas é: por que a minha vida não é tão abençoada como eu gostaria que fosse? Né? Essa é uma pergunta que ela é recorrente entre nós. A pergunta certa seria: Deus, o que está me impedindo de ser mais abençoado do que eu já sou? E aí, então, Deus ele vai revelar certamente onde está aquilo, o empecilho, para a sua bênção se concretizar. E aí cabe a você, humanamente falando, tomar as devidas providências, que o que coube ao homem, Deus não vai mexer uma palha, né? Ele vai esperar que você tome as devidas providências. O que não compete a nós, Deus faz o impossível. Mas o que compete a nós, ele também deixa por nossa conta. Então, você tem que tomar as devidas medidas para que você possa tirar esses empecilhos com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, do seu caminho para você poder romper. Então, assim, eu penso com uma visão muito otimista acerca da vida cristã. Eu sempre espero o melhor de Deus na minha vida, na vida da minha família, no trabalho que eu desempenho para o Senhor, mesmo contando com os problemas, né? Alguém pergunta assim: "Ei, tá tudo bem?" Eu falo, tirando os problemas, tá tudo ótimo. Né? Tirando os problemas, não tem problema nenhum, né? Mas até os problemas, eles são permitidos por Deus, porque Deus ele também trabalha revertendo, né, esses efeitos nocivos dos problemas que nós criamos, ou às vezes somos vítimas deles. A gente não tem culpa sobre algumas coisas que acontecem com a gente. Às vezes você é atingido, né, por algumas coisas externas e que não chega a ser responsabilidade ou culpa sua, mas é seu dever levantar a cabeça, confiar em Deus e prosseguir na sua caminhada, né? Acho que Deus não quer que nenhum de nós fique parado, estacionado, estagnado na vida, procurando culpados, tentando achar responsáveis e também cobrando reparação das pessoas. Eu penso assim, Berg, ninguém deve nada para mim. Deus me deu tudo. Então é nesse pensamento aí que a gente tem que encarar a vida no dia a dia, com responsabilidade, com maturidade, dependência de Deus. E falando sobre esse assunto da live de hoje, as contendas, elas são provocadas em qualquer ambiente onde falta realmente ali a liberdade ou a confiança para os poderem abrir o coração,
né? Então, as contendas, elas são muito consequência daquele comportamento humano que é do ser humano mesmo. Se você vê uma coisa errada, você pega e não comenta, você não dá a sua opinião, você fala, deixa a pessoa se ligar, se tocar, que depois ela vai cair na real. Só que não acontece isso, né? Tomando por base o relacionamento familiar, matrimonial, os problemas que não são resolvidos hoje, eles dobram amanhã. Então, assim, eu penso que a nossa vida, ela é uma constante resolução de problemas. E se você parar de resolver os seus problemas, eles vão se transformar em problemas até maiores e que vão também, consequentemente, ter outros desdobramentos, como, por exemplo, as contendas entre as pessoas, e no que diz respeito à igreja, também é muito comum, né? E, então, é um tema, e diga-se de passagem, um tema bastante sugestivo para a gente poder falar hoje, né? Porque nós todos, querendo ou não, já estivemos envolvidos em situações assim. E o Berg e eu, nós temos mais ou menos o mesmo tempo de experiência pastoral. Então a gente já viu muita coisa, né, Berg? A gente já presenciou, Sim, foi agente, ativo, passivo, questões de contendas que, como se diz, isso são inevitáveis de acontecer. Agora, a forma como você vai lidar com elas é que vai revelar se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você é uma pessoa que realmente, verdadeiramente ama o seu irmão, né? amém. Eu vejo dentro desse cenário aí, vou espiritualizar agora um pouco, né? Porque a contenda ela é natural, né? Quando eu falo natural assim, é os homens, Onde né? o ser humano tem a... né? Isso. Infelizmente faz parte da natureza, né? Infelizmente, essa questão. Mas por trás disso também há um mover maligno, porque Jesus falou que a casa dividida, ela não prospera, né? Então, quando o diabo ele quer destruir uma igreja, uma família, uma empresa, relacionamentos, sociedades, ele aplica esse princípio, né, da contenda. Porque se numa casa dividida não vai prosperar, então ele achou o caminho, né? Então ele joga dentro das famílias, em qualquer situação. Ele sabe o final dessa história, né? E infelizmente os crentes ainda não perceberam isso, né? Que isso também tem a ver com uma origem maligna. O Salmo 133 deixa bem claro, né? Também. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, porque ali Deus ordena a sua bênção. Então, peraí, dentro de uma atmosfera de unidade, seja familiar, empresarial, na igreja, dentro dessa atmosfera, já tem uma ordem de Deus, né? Tá dizendo aqui no Salmo que Deus ordena. Ele dá uma ordem. Bênção, vai até aquele casamento porque eles estão em unidade. Bênção, eu te ordeno, vai até aquela família porque pais e filhos estão em unidade. E isso aí espalha, né? E então é algo que nós temos que avaliar muito bem, de não permitir, né, que... Porque eu entendo assim, pastor, uma coisa é o debate é saudável, mas a partir do momento que o debate ele vira contenda, aí o trem complica, né? O que você acha disso? Entrando por esse campo espiritual, é uma grande verdade, porque o inimigo ele se aproveita da nossa humanidade caída, né, da nossa fraqueza humana, para tirar proveito da situação e atingir o alvo dele. O alvo dele é a noiva, né? O alvo dele é a igreja, porque é a igreja que realmente representa a força contrária aos intentos do maligno. Então, assim, nós somos meros agentes nesse jogo espiritual, né? E que a gente tem que estar bastante atento para não sermos usados e nem permitirmos que as pessoas sejam usadas pelo inimigo para essas finalidades espirituais malignas, né? Então, assim, às vezes a pessoa está na igreja, a pessoa é convertida, mas ela dá ouvidos
ao que Satanás sugere à sua mente. Isso aconteceu com Pedro, por exemplo, quando ele começou a cogitar aquela possibilidade de Jesus não ir para a cruz. Aquilo dali foi uma sugestão maligna de uma pessoa totalmente ligada a Jesus, uma pessoa espiritual, mas Jesus imediatamente teve o que o apóstolo acabou de mencionar aí, o discernimento espiritual para detectar uma ação maligna que ia gerar uma consequência terrível, não só no presente daquela época, como até para nós hoje no futuro. E Jesus acudiu imediatamente dizendo assim: arreda-te, Satanás, porque você não está cogitando das coisas de Deus, sim dos homens, né? Eu costumo pensar o seguinte: a contenda, apóstolo, ela acontece normalmente quando uma das partes perde o foco principal da sua vida. Quando você começa a olhar para outro ponto de referência ou para si mesmo, você acaba dando lugar à contenda. Porque quando todos estão com os olhos focados em Cristo, na missão, no propósito, na obra evangelística, não dá tempo para você alimentar esse tipo de sentimento no seu coração. Então, assim, são coisas que são realmente assim, meio sintomáticas. Uma delas, eu até posso citar aqui, é justamente a passividade do povo de Deus. Né? Igrejas muito passivas, igrejas muito ociosas, elas são um terreno fértil para contendas. Ao contrário, naquelas igrejas mais operantes, na igreja mais militante, acontecem também situações difíceis, mas não há aquele espaço largo para operação de sugestões, de contendas, justamente para colocar uma cunha, né, entre os irmãos, e aí vai gerar o reino dividido. O reino dividido, ele não subsiste. O reino dividido, ele está prestando um serviço para o inferno. Né? O reino dividido está prestando um serviço para o inferno, porque é perda em cima de perda. E eis aí a razão pelas quais também muitos ministérios têm passado por situações difíceis. Né? A pergunta que eu falei lá atrás, o que está impedindo, por exemplo, o ministério de romper? Né? Pode ser que seja Deus pode revelar que seja uma contenda, pode ser que tenha aí uma divisão de liderança, são coisas assim. Isso explica, espiritualmente falando, os motivos pelos quais as coisas elas acabam emperrando na obra de Deus. Amém. E é tão sério isso, que Deus aborda esse assunto com o povo dele em Isaías 58. Né? O povo quer uma resposta. E Deus dá a resposta. Ó, tem contenda. Né? E tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso, né? Que Deus odeia a contenda. É abominação, né, a contenda. Então você vê hoje, dentro dos lares, né, que eu acho que é o alvo maior do inimigo, né, de desestabilizar as famílias, muita contenda entre marido e esposa, pais e filhos, genro com sogra, nora com sogra, e o diabo vai, assim, vai conquistando o território. Né? No livro, em Tiago, capítulo 4, ele deixa claro aqui é um caminho, que ele fala aqui no versículo assim, ó, de onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Né? Então, ele coloca no mesmo nível de guerra, ele coloca contenda. Né? Então, para ele, para Deus aqui, guerra e contenda está no mesmo nível. O estrago é o mesmo. Né? Porque o que sobra de uma guerra? Casas destruídas, né? Só o pó. Literalmente só fica o pó. E infelizmente famílias hoje estão assim. Por causa das contendas, desnecessárias até, surgem essas guerras aí. E ele continua. Ele responde, Tiago, ele faz a pergunta, ele mesmo responde. Ele fala assim, porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que dentro de vocês guerreiam? Ou seja, toda guerra e contenda vem dentro de nós. Né?
Então, se vem de dentro de nós, então cabe a nós, então, administrar isso, né? E trabalhar isso dentro da gente. Se for necessário, até uma ajuda psicológica, psiquiátrica, né? Porque se for entrar nesse campo, então, né? Por que uma pessoa é agressiva? Por que ela briga com tudo? Por que ela chega lá na igreja, à porta, e reclama do som, briga com o cara do pôs envelope que não está no lugar errado, e aquele monte de trem, briga no trânsito, em todo lugar essa pessoa briga. É impressionante como ela atrai para ela a contenda. Conhece pessoas assim, pastor? Sim, isso aí é é uma coisa muito comum, né, na sociedade. Sim. Normalmente, assim, a contenda ela é um processo assim, quase que natural nas relações humanas. Mas existem algumas vacinas, né? Existem alguns dispositivos que precisam ser aplicados no corpo de Cristo, na família, nos prevenindo de que tais coisas, elas, quando vierem a acontecer, elas não tenham o desdobramento que teriam caso nos pegassem despreparados. Então, assim, é muito importante a gente ter aquela maturidade suficiente de entender que pode acontecer a qualquer momento. Nós todos estamos aí suscetíveis a esse tipo de situação, mas nós precisamos andar sempre preparados. Como é que você se prepara para uma contenda? Você precisa ter um coração verdadeiramente convertido, e ter também uma boa formação bíblica, porque como o apóstolo acabou de mencionar, a Bíblia é repleta de situações, de experiências, de textos, de doutrinas que nos capacitam a vencer essas contendas. Nós temos material farto na Bíblia que nos capacita a nós sabermos lidar com isso. Ninguém é justificável de dizer que foi pego despreparado. Não. Nós temos a Escritura que, desde o início do mundo, da criação, Deus já nos ensina como lidar com essas situações que elas advêm das paixões que cada um de nós alimenta dentro do coração, das fantasias que as pessoas têm acerca da vida, né? E que gera muita frustração. Acho que a frustração é uma atitude que ela está muito ligada à contenda. Normalmente, quem entra em contenda é porque está frustrado ou se frustrou com alguma expectativa em relação a ou B. Né? Então, esses dispositivos, eles são muito úteis para nós podermos lidar com essa questão dos problemas relacionais. Quando você, por exemplo, começa o seu dia, e você, por exemplo, começa o seu dia falando com Deus, você começa o seu dia buscando orientação na palavra. Normalmente nós temos um plano de leitura bíblica, né? Aquele plano de leitura bíblica é uma refeição espiritual que você se alimenta dela todos os dias. Então aquele dali é um renovo, é um reforço também para que você possa, durante o dia, estar preparado para quando vier a experiência, quando vier a situação, não te pegar desprevenido de calça curta, né? Há um ditado popular que diz o seguinte, que saco vazio não para em pé, né? Eu aplico para o crente. Se o crente ele se alimenta da palavra, ele busca o Espírito Santo, se ele procura, então, fazer a coisa certa, ele alimentar espiritualmente, ele está sempre fortalecido e não vai ser qualquer vento, qualquer sugestão ou qualquer outra palavra que vai dissuadir a pessoa de sair da presença de Deus. Agora, se a pessoa ela vive uma vida displicente, uma vida despreparada, vazio espiritual, não se alimenta corretamente dos nutrientes que Deus ele proporcionou para nós, essa pessoa ela vai tá ali praticamente convidando o inimigo para dar rasteira nela, né? Então, assim, o crente, o familiar, seja quem for, a pessoa envolvida nas relações, precisa estar sempre preparado. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, do preparatório para você sair de casa, para você entrar numa relação. Você precisa fortalecer-se no Senhor, na força do seu poder, e se revestir
de toda a armadura de Deus, que é a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação, né? A espada do Espírito, as sandálias da preparação. São partes que precisam ser protegidas, porque o inimigo, ele sempre vai buscar o nosso ponto fraco, aquele ponto que está desguarnecido. E é ali que você tem que vigiar, porque normalmente esses quadros de contendas, eles vêm do vacilo, né? O irmão, a irmã vacilou naquela área, ela então ficou vulnerável. E aí o inimigo não dorme no ponto, ele coloca lá, né? Aquela situação. Não sei quanto seja aquela fábulazinha do burro, né? Lá na fazenda, que o diabo, o demônio foi lá e soltou o burro, né? Da fazenda do outro e entrou na terra do outro. Aí o burro comeu lá, né, a horta, pisou lá na plantação, e aquilo ali causou uma contenda entre os vizinhos, né? Aí o dono da fazenda foi lá e foi tirar satisfação com o vizinho, e aí então o vizinho, eles entraram numa briga corporal. Resultado, um matou o outro, né? Um matou um. Aí a família, os filhos foram lá se vingar, né? E mataram o homem que matou o pai. Aí os filhos daquele que perdeu o pai foi lá e também matou os filhos. E aí foi uma coisa. Aí depois perguntaram: isso aí foi coisa do diabo, isso é coisa do diabo. O diabo, eu não, eu só abri a porteira. Eu só Exatamente. o restante deixei por conta deles mesmo, que eles acabaram se destruindo. Olha só, então a gente precisa estar preparado, porque nós não podemos lidar numa situação como essa de uma forma muito assim, vou dizer aqui, muito infantil. Eu observo assim, coisas que acontecem na igreja, problemas que acontecem aqui, são coisas muito infantis, né? São coisas assim, elementares da fé. Como diz lá a própria palavra de Deus, né? O povo de Deus não está preparado para comer alimento sólido ainda, né? Muitos ainda no leite espiritual, porque não já deviam, inclusive, ser mestres pelo tempo decorrido dos anos, já deviam ser mestres, mas ainda são crianças em Cristo. Então, assim, acontece muito isso, né? Naquilo que a gente compartilha, naquilo que a gente convive também. Mas a gente também tem visto um povo também que hoje está mais cascudo, viu, Berg? Hoje, assim, a igreja também, por um lado, por mais que tenha isso normal, mas o povo também hoje está mais assim, preocupado com os próprios problemas. Hoje, praticamente, assim, muita gente não está muito importando assim, com a vida do outro, não. Né? Eu não sei se você tem observado isso. Hoje, se isso é negativo ou positivo, eu não sei. E não sei qual vai ser a consequência disso. Mas hoje eu vejo a igreja assim, cada um por si, Deus por todos, né? De que ninguém está muito preocupado com a vida do outro, nem pelo que aconteceu de bom ou de ruim. É como se eu já estou com os meus problemas aqui, já tão grandes demais, e eu não vou me envolver nos problemas dos outros. Né? Então, isso, de certa forma, faz com que essa relação humana, essa relação fraternal, igreja, ela também tenha cada vez menos conflitos entre as pessoas. Né? Porque também, assim, quando a comunhão é muito boa, mas tudo demais faz mal. Né? Eu acho assim, Exatamente. aqueles irmãos que vivem um na casa do outro, todo dia, de segunda a segunda, uma hora ou outra, isso aí vai dar problema. O que você diz sobre isso aí, AP? Eu digo que a Bíblia já fala sobre isso, né? Para você não ficar muito tempo na casa do irmão, para que ele não se canse. E é um gerador de contendas, né? Agora, você tocou alguns pontos importantes aí. Primeiro, a imaturidade de alguns, né? Eu fico impressionado, né? Como coisas pequenas abala toda a estrutura de uma pessoa. Né? Situações corriqueiras até, assim, que não foi nem de propósito, né? Situações. E a pessoa leva para o lado pessoal, ela entende
Uma vez uma pessoa me abordou e falou, queria pedir perdão pro pastor, que eu tô chateada com o pastor, né? E falei, comigo? Eu fiquei muito chateada e falei mal do senhor, tal. Falei, tá bom, mas o que eu fiz? Não, é que o senhor chegou na igreja, eu tava ali esperando o senhor para dar um abraço ou conversar, o senhor passou direto, nem olhou na minha cara, fez cara feia, não sei o quê, né? Falei, que dia que foi isso? Ah, tal dia, tal, tal, tal. Eu falei, então, esse dia eu passei o dia no velório, foi muito ruim aquele dia para mim, eu não tava bem, mano, eu tava com uma dor de cabeça terrível. Então, assim, me perdoa que eu nem vi a senhora, eu não vi ninguém, que já cheguei tarde pro culto, que eu tive que prestar esse serviço lá, né? Então me perdoe, porque a intenção não foi essa. Agora, desde aquele dia até hoje, a senhora ficou assim, e falou, pois é, né? E gerou dentro dela tudo isso, cara. Então, desnecessário, né? Era só ter mandado um zap para mim, eu ligado no outro dia, coisa assim. E isso é uma coisa pequena, e são várias coisas pequenas que eu vejo acontecer dentro dos lares, dentro das igrejas, nas empresas, que são geradores de contendas, né? E isso é muito ruim, isso é muito ruim. E são coisas que são produzidas no nosso coração, né? Em Mateus 15, Jesus fala disso. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, blasfêmia. São essas coisas que contaminam. Não é o que entra, mas é o que já está lá dentro, né? Então, quando Deus alerta esse povo sobre isso, é que Deus está tentando trazer para o povo o seguinte: antes que vocês querem que o jejum toque o céu, mas deixa o jejum tocar o seu coração primeiro antes de subir, né? Deixa o jejum forçar o que está aí dentro antes de forçar o que está aqui em cima, né? Porque, querendo ou não, isso vai atrapalhar. E eu acredito que tem bênçãos que não está chegando justamente por isso. Então, o marido está orando por uma casa aqui no setor Bueno, a esposa está orando pela casa lá no setor não sei aonde, lá no Jardim Goiás, por exemplo, né? São orações que estão divididas, né? E como que Deus vai trabalhar, né? Se já não tem uma concordância entre eles. Então, eu entendo que um dos remédios é a comunicação. Boa. Né? Dentro do casamento, pais com filhos, dentro da igreja, porque se eu guardo aquilo dentro de mim e não expresso aquilo, eu não tenho uma bola de cristal, nem você, nem ninguém tem, né? Uma coisa chama revelação, outra coisa chama adivinhação. Não somos adivinhos, né? Andamos debaixo de revelação. E tem coisas que Deus não vai revelar para nós, porque Ele quer que a gente fale, né? É o trabalhar de cada um. O profeta Eliseu, que foi um grande profeta, ele mandou perguntar para a mulher lá qual era a dificuldade dela. Ela não podia ter filhos. Mas o grande profeta, que tinha grande revelação, ele não teve essa revelação de uma grande dificuldade que aquela mulher tinha. Por quê? Porque Deus queria que a mulher baixasse a bola dela, a soberba, e ela se humilhasse, né? Agora, muita gente não se comunica justamente por isso, porque é soberbo, é orgulhoso, né? Acha que vai diminuir, acha que vai se rebaixar. Eu, um marido, vou falar para minha esposa o que eu estou sentindo? Onde já se viu isso, né? E então esse tipo de comportamento é uma fonte que alimenta uma contenda. E outra coisa também que a Bíblia diz, né, que na gritaria, em todas essas situações, fomenta, isso alimenta, né, é um fermento para a contenda. E a Bíblia diz também que a resposta branda, ela amansa o furor. Então, eu vejo como um dos remédios a comunicação, né? E quando alguém não sabe se comunicar, infelizmente, a probabilidade de uma contenda ela é grande, né? O que você acha dessa questão da comunicação? Tem um dito popular, outro dito popular,
que diz o seguinte: quando um não quer, dois não brigam, né? Então, assim, Isso. a Bíblia fala que quando você age com sabedoria, com aquele que é maledicente, cessa a contenda, né? Então a contenda ela acaba tendo o seu desfecho quando a outra parte não alimenta, né? Não alimenta o discurso. Quando a outra parte ela não coloca mais lenha na fogueira, porque isso é uma bola de neve que se você não tiver cuidado, você pode piorar uma situação que já está ruim. Então, assim, é necessário muita sabedoria quando a gente lida com situações, às vezes com informações que chegam até nós. Determinadas situações você tem que. Por isso que é importante você dar o devido tempo para você poder reagir. Porque toda reação imediata, ela é fadada ao fracasso, né? Quando acontecer alguma coisa, por exemplo, que você não entendeu ou que foi contra aquilo que você esperava, aguarde um pouquinho antes de você se posicionar, né? Espere um dia, depois você vai analisar de forma tranquila e também ouvindo a Deus qual que deve ser a sua resposta, mas as pessoas querem, na maioria das vezes, querem responder imediatamente, na mesma moeda. Isso aí aumenta ainda mais o nível de estresse nos relacionamentos. Como disse o AP aí, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a resposta dura, ela suscita a ira, né? Então a pessoa, ela de repente vem contra você com 10 pedras na mão. Aí, de repente, você pede perdão ou você admite o seu erro. Aquela pessoa, o que ela vai fazer com aquelas 10 pedras? Ela vai jogar fora, mas não vai atingir você. Mas agora, se você der para ela 10 desculpas ou 10 justificativas, ela vai usar as 10 pedras contra você, né? Então, assim, também o problema, aposto, é que as pessoas têm muita dificuldade de admitir a sua parcela de contribuição num determinado conflito, né? Eu acho que quando você admite, você coloca um ponto final. Agora, enquanto você justifica, enquanto você tenta dar, né, razões e explicações das mais diversas, você só está alimentando o conflito, né? Está só alimentando o conflito. E essas coisas, elas são assim, como dissemos aqui no início, são corriqueiras. Uma vez eu estava falando ao celular, isso faz muito tempo atrás, eu estava falando no celular com uma pessoa da igreja e, de repente, a conversa se estendeu nós estávamos resolvendo um problema no celular e a minha bateria acabou, né? Então cortou e eu não reparei e a bateria do celular acabou. E a pessoa, ela não entendeu, porque eu não tive como dizer para ela que a bateria tinha acabado, ela achou que eu tinha desligado o telefone na cara dela, né? E eu ainda tentei ligar para o pastor, mas ele não atendeu, fez questão de não me atender, mas eu estava sem sinal, quer dizer, sem bateria. Então, isso aí depois que eu tive a oportunidade de explicar para a pessoa, ela entendeu, mas no momento ela não entendeu. Já pensou? Né? Então, assim, isso é muito comum. Nós estamos aí sujeitos, né, a passarmos por isso a qualquer momento. Então, a gente tem que ter, sim, a gente tem que ter um código de honra entre nós. Acharia bom a gente falar um pouco sobre isso. Um código de honra na igreja, né? Assim, um voto de confiança, uma reserva moral que a gente tem que conservar uns dos outros, né? Porque de repente alguém chega e fala: ó, eu vi acontecer isso com o meu irmão, e eu achei aquele super errado. Aí vai e compartilha com você que está assistindo a gente falar aqui. Primeiramente, você tem que dar um voto de confiança no seu irmão, né? Primeiro, ele não está ali para se explicar, para se defender, até mesmo para responder alguma pergunta. E você tem que dizer o seguinte: bom, eu acho meio difícil, pelo que eu conheço dessa pessoa, ela não faria isso. Eu acho que você pode ter se enganado. Deixa eu perguntar pessoalmente para ela, quando eu tiver oportunidade, eu farei essa pergunta para ela
e aí então ouvir da própria pessoa se isso realmente procede ou não. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dar um crédito para o seu irmão, né? Dizer, ou para a sua irmã, dizer assim, olha, eu não acredito. Eu, por exemplo, eu não acredito que o meu pastor tenha falado algo assim, né? Então, você tem que dar pelo menos um crédito para aquela pessoa que, de repente, você ouve dela uma certa uma acusação, por exemplo, né? Até que isso se concretize, você precisa proteger, inclusive, a retaguarda uns dos outros, para que a gente não seja atingido, né? Porque uma vez que a igreja estiver fragilizada, né, todo mundo perde, todo mundo sofre também. Então, assim, essa reserva, ela precisa ser mantida, precisa ser guardada, para justamente nesses momentos de contendas, a gente dar o voto de confiança, né? O benefício da dúvida, são coisas necessárias nas relações, porque o que normalmente acontece com pessoas despreparadas, tanto biblicamente como espiritualmente, emocional, a pessoa de repente chega falando algo de você para outra, a pessoa realmente, você tem razão, eu sempre percebi isso. Ah, meu Deus. E muito isso acontecer, realmente essa pessoa não vale nada. Mas pera lá, você não teve oportunidade nem de ouvir a outra parte, já está tirando uma conclusão, né? Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, lidando com pessoas, que sempre existe outro lado da história. Sempre vai existir o outro lado da história. Sim. É importante você, quando você ouve alguém falar algo, seja sobre alguma coisa que aconteceu ou sobre alguém, é muito importante você procurar saber o outro lado da história. Saber o outro lado, o que a pessoa do outro lado tem a dizer. E muitas vezes isso aí resolve praticamente 90% dos conflitos, né? E como hoje, por exemplo, o brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de ler, né, as coisas. Então, assim, o brasileiro ele gosta só de ler os títulos das matérias na imprensa, né? Então, hoje a imprensa ela faz muito isso. Ela coloca uma manchete que ela denigre uma pessoa, aí a pessoa só lê a manchete. Mas se você for ler a matéria, você percebe que a matéria é completamente diferente da manchete. Mas eles fazem isso de propósito, porque eles sabem que as pessoas não leem as matérias. Elas só pegam a manchete, já tiram suas conclusões e já replica aquela resposta. E como que as pessoas estão nervosas hoje, principalmente nas mídias sociais, né? Na vida real, o cara é um cordeirinho. Mas quando ele está atrás de um teclado, atrás de uma tela de celular, ele vira um tigrão, né? Então, assim, é uma coisa que também nós estamos lidando aí com esses tempos modernos, em que as pessoas elas se acham hoje na internet com muito mais liberdade para poder emitir uma opinião que prejudica a outra pessoa. Exatamente. E eu no início, né, da minha vida cristã, na igreja, eu sofri muito com isso aí, porque foram coisas que vão chegando, mas são coisas do passado, né? E as pessoas, por maldade mesmo, sabe, por má fé mesmo, pegam um erro seu do passado, traz agora, né? E cria-se toda aquela situação em torno de você, de algo que realmente aconteceu. A famosa fofoca, né? É a famosa fofoca. Então, é aquilo que o próprio Tiago fala aqui no capítulo 4, mais para frente, que ele fala das contendas, tal, não sei o quê, e lá para o versículo, a partir do 6, 7, ele fala aqui da língua, né? Sim. Que a língua ela é terrível, né? E hoje uma das maiores causadoras de contenda é a língua. Então essa conduta, esse código de honra, ele deveria existir sim, né? Então primeiro eu ouço, né, como a Josi colocou aqui, que a gente não pode formar uma opinião baseada na palavra das outras pessoas, mas a nossa opinião tem que ser formada de acordo com o que você vai conhecendo aquela pessoa. E dentro da irmandade, dentro de uma família, então o primeiro passo qual é? Peraí, eu tô te ouvindo, né? Tô te ouvindo isso aí, tô achando estranho, mas eu vou verificar. Né? E o correto que é chegar na pessoa, olha, falaram isso de você, não concordei, é verdade? Isso estão falando? Porque se for verdade, você tem que ir lá consertar. Se não for, tem que dar um jeito de apagar
esse foco aí, né? Mas isso não é feito. Na maioria das vezes, infelizmente, não, né? Então as pessoas ouvem, já assimilam, pega aquela manchete, né, e vive aquilo, e o pior, né, leva adiante isso. Aí que complica mais ainda, né? E a pessoa envolvida, sabe o que dói mais? Não é você saber que falaram de você, é saber que acreditaram naquilo que falaram, né? Porque falar, vão falar sempre, né? Agora o que machuca não é isso, né? Mas é quando acreditam, né? Quando eles pegam aquilo ali, e, ó, esse é isso aqui mesmo. E depois, né? A minha esposa costuma falar que isso é como alguém que sobe numa montanha, pega um travesseiro de pena, abre aquele travesseiro, né? Olha, não era para abrir. E agora? Agora não dá. Tem penas que você não recolhe mais. Acabou, você não acha mais. Então é o cuidado que nós temos que ter, né, com a língua, com o que é falado, com o que é ventilado por aí, porque tem coisas que não dá para voltar mais, né? E essa é uma contenda eterna. Tem relacionamentos que hoje é totalmente impossível a reconciliação. Deus tem que entrar ali com milagre, né? Porque a cura da contenda, de toda essa situação, é a reconciliação, né? E Deus tem poder para isso. Agora, é muito difícil, né? É muito difícil, né? Porque aí estamos falando de morte. Nós vamos entrar na atmosfera da ressurreição, onde vai ter que ressuscitar um relacionamento, ressuscitar um casamento, ressuscitar uma sociedade, uma amizade que foi destruída por causa de uma língua que gerou uma contenda, que trouxe todas essas sequelas, e a principal e a pior é a morte, né, no relacionamento. E eu sempre puxo aqui, porque isso é um dos motivos que Deus estava tratando aquele povo. Por isso que eu falei no início aqui, que a conclusão que eu cheguei hoje, de tudo que eu estou ouvindo, porque desde a semana passada, pastor Ricardo, é só confronto, é só palavra de confronto. Não parou um minuto. E pelo jeito aqui, acho que vai mais 2 dias ainda, só ali, ó. Né? De tanta coisa que Deus tinha que tratar. Claro, estou vendo. E por que Deus quer tratar? Porque o homem, a humanidade transforma tudo isso em um cosmético, né? Passa uma maquiagem ali, maqueia, né, toda uma situação, e Deus não trabalha com máscaras, né? E tanto é que Deus fala isso para Samuel. Fala, Samuel, todas as minhas decisões não são baseadas numa aparência, são baseadas no coração, né? Então, por isso que Deus está tratando isso. Porque, na verdade, isso que está acontecendo em Isaías 58 é uma radiografia do que acontece hoje. É a mesma coisa, né? Você vê como a natureza humana, estamos falando de algo há mais de 2.500 anos atrás, 2.500 anos atrás, e ainda isso percorre, e vai percorrer, porque tem a ver com a natureza do homem, né? Então, tem pessoas que têm essa disposição de briga, já é dela, que são os temperamentos, né? O colérico, o sanguíneo. Infelizmente, tem essa distribuição aí de temperamentos, e cada um tem que trabalhar com ele. Agora, você foi muito feliz quando você falou aí no início que a Bíblia está recheada, né, de palavras, de exemplos, para tratar isso. Então Deus, ele já deixou, né? Eu acho que com a mesma proporção que tem as contendas e brigas, tem também as palavras de conserto, as palavras de exortação, né? A palavra de Deus, ela tem esse poder, e ela nos alerta. Eu estou lembrando agora de Caim, né? Ele criou uma contenda, queria matar o irmão dele. E Deus chegou para ele e falou, Caim, eu já sei o que você quer fazer. Agora, domine sobre isso. Então, eu acho tão importante essa passagem bíblica, porque Deus não interferiu. Deus não pôs a mão, Deus não mandou anjo. Deus pediu para que ele dominasse a ira, os ciúmes. Então, a contenda, ela pode ser, sim,
ela pode ser eliminada através do domínio da nossa carne, das nossas emoções. Então, se através da palavra de Deus eu trabalhar o meu emocional, eu falo por mim, eu sempre fui um cara explosivo, sempre fui bem agitado, briguento, né? E hoje não, as pessoas falam o contrário. Nossa, apóstolo, mas você é tão calmo, você é tão paciente, né? Mas não é isso. É que hoje eu entendi que isso é muito ruim, tanto para mim, como para quem está envolvido comigo. Então, no meu casamento mesmo, lá no início, há muitos anos atrás, então chega um cara assim totalmente cru, totalmente envolvido com tantas coisas, cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de bloqueios, né, e tantas coisas que permeiam, né, a nossa vida nesse sentido. Então foi muito difícil o meu relacionamento no começo, né? Deus teve que ir trabalhando. Então, conforme eu fui me envolvendo com Deus e me envolvendo com a palavra de Deus, foi a receita ideal para que eu chegasse, né? Posso não estar 100% ainda, mas também não estou como antes. Isso é certeza. Então houve uma grande mudança no meu interior, e a mesma palavra que Deus falou para Caim, ele falou para mim também. Berg, ó, se controla. Você pode dominar isso. Né? Você não precisa matar o seu pastor, você não tem que matar a sua irmã, você não tem que matar ninguém. Porque na minha cabeça era isso, cara, era uma loucura. Então foi muito difícil, mas eu consegui, em Deus e na palavra de Deus, achar ali o meio termo, o equilíbrio emocional, né? E mais tarde também com a ajuda psicológica, com a psicóloga, tudo isso aí que é importante. Hoje eu vejo a importância, né, de ser trabalhado isso também nessa atmosfera, né? De ter uma psicóloga, um psiquiatra ou alguém aí que entenda disso e ajude você a administrar melhor. E, então, hoje, eu olho assim para mim e glorifico a Deus. Tenho que melhorar muito ainda, mas eu vejo muitas vitórias nessa área da minha vida. Eu era um contendeiro de primeira, moço. Era barraqueiro mesmo, assim, trem esquisito. Né? Mas a palavra de Deus me ajudou. Então você que está assistindo essa live, não é à toa. Deus quer sim tocar a tua vida, Deus quer ajudar você a administrar os teus sentimentos, o seu temperamento, né? E tem casamentos aqui, pastor, que Deus está falando aqui, que está por um fio, e é justamente por causa das contendas, né? Então, as discussões que você está tendo aí com a tua esposa, com teu marido, com a tua sogra, com os teus filhos, aquilo que o pastor aqui falou, busca sabedoria em Deus. Deus vai te ensinar, né, a como acessar o coração do teu marido, do teu filho, de quem for necessário. Estamos falando de um Deus que ele é poderoso. Então, e eu entendo que nessa área Deus não vai agir espiritualmente. Senão ele teria agido com Caim, com Moisés também, perdeu a bênção lá por causa do temperamento dele, das explosões. Deus não interferiu. Porque isso somos eu e você que temos que dominar. Eu e você que temos que buscar em Deus esse controle, para que a gente elimine o máximo das contendas da nossa vida. Amém, pastor? Amém. Tem uma passagem bíblica onde Jesus ele fala a seguinte expressão. Ele diz o seguinte: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é aquela parte do nosso ser onde residem as nossas emoções. E eu vejo assim que um dos grandes motivos que levam às contendas são problemas emocionais, são insatisfações da alma, são frustrações da carne. E tem muita gente que precisa, antes de mais nada, resolver os seus problemas emocionais. Para você se casar, por exemplo, você precisa, antes de se casar, você precisa resolver algumas pendências emocionais da sua vida,
Porque senão você vai estar levando para dentro do seu casamento aquilo que não deveria te acompanhar. Às vezes você vai exercer uma liderança, e se você é uma pessoa que não é emocionalmente preparada, você não vai exercer uma boa liderança. Se você, por exemplo, almeja um dia servir no ministério, o AP está aqui comigo, vai concordar, o ministério, humanamente falando, ele é ingrato, né? É muito ingrato, o ministério é muito ingrato, humanamente falando. Assim, você percebe muita coisa, assim, que é puramente a graça de Deus. Mas se você não tiver preparo emocional, você não consegue subir no altar. O altar é um lugar para pessoas que têm a vida resolvida, a vida emocional resolvida, porque uma das grandes razões pelas quais os conflitos existem é justamente por causa das doenças da alma. As pessoas elas têm uma imagem, às vezes também muito errada, acerca do que é a igreja. Viu, apóstolo? As pessoas elas têm Amém. uma ideia muito fantasiosa acerca da igreja, como se a igreja fosse um castelo de conto de fadas, onde tudo são flores, né? Onde tudo é muito bonito, de que só existe um vilão, né? Que é o inimigo, o restante é tudo anjo, todo mundo é santo. Então tem muita gente que tem essa ideia errada acerca da igreja, né? E às vezes por alimentar um conceito, uma crença errada, na hora que ela se depara com uma situação que o irmão pisa no pé dele ou dela, né? Às vezes passa a batida, nem cumprimenta, a pessoa ela é um choque espiritual que ela acaba sentindo por conta não da realidade, mas porque ela fez uma imagem um tanto fantasiosa acerca do que é a igreja. Quantas vezes nós já não ouvimos falar assim, mas você viu, aconteceu isso na igreja? Isso é uma coisa absurda. Eu jamais esperava acontecer algo semelhante a esse numa igreja. Uai, mas então por que você não esperava? Porque você não tinha uma ideia real do que de fato é a igreja. Se você tivesse uma ideia realista, você saberia que isso é possível, porque onde está o ser humano, existe a possibilidade da falha, né, de todas as partes. Então, assim, as pessoas precisam muito tratar das doenças da alma, porque é aí que está muita a fonte dos problemas que hoje nós estamos enfrentando. As pessoas estão doentes espiritualmente, emocionalmente e também hoje muitas doenças mentais. Doenças mentais. Esse é um tema que, como pastores, nós vamos ter que abordar muito nos próximos anos, a Sim, questão das doenças mentais. Porque antigamente, quando falava doença mental, a pessoa dizia, o cara é maluco. Não, mas não é só isso. As doenças mentais, elas hoje têm afligido grande parte das pessoas, a baixa autoestima sim. de muitas pessoas na igreja também, ela proporciona também essa comiseração, né? Isso é muito ruim, muito negativo. Como eu falei, assim, às vezes, assim, como hoje o mundo é muito corrido, as pessoas estão muito voltadas para o pouco tempo que tem para suas atividades, às vezes não tem condições de dar atenção para determinada pessoa. Aí a pessoa, de repente, ela esperava receber mais atenção da outra pessoa por conta justamente de um déficit de atenção, um déficit uma carência emocional, e que ela atribui muitas vezes isso às pessoas com quem ela se relaciona. Então, assim, eu vejo que é necessário hoje ter um mover de cura na igreja, mas de cura emocional. Amém. Você tocou num ponto aí bem muito bom, né? E nós vamos ter que fazer outras lives para falar disso, né? Porque vai mexer em coisas tremendas e importantes, né? Como você sabe, né, eu estou vindo disso, de uma situação, de um abalo emocional muito grande, de uma depressão, e eu acredito também essa depressão a muitas contendas, né? Eu dou crédito, sim,
né? Que a depressão ela tem vários caminhos, né, que alimentam ela. E um deles são as contendas, porque a contenda ela gera um desgaste físico, emocional, psicológico, espiritual, principalmente aquela contenda crônica, que nunca chega a lugar nenhum, é aquela discussão eterna, da mesma coisa, né? E eu lembro que lá em São Paulo atendemos um casal que passou por 5 pastores, 5, né? Eu cheguei no nível, e olha que para eu chegar nesse nível demora, que eu demoro, sabe, eu vou ali, vai indo, minha paciência ela é longa, é longânima mesmo, bem, bem longa. E chegou no nível, cara, eu falei, pô, eu não aguento mais, porque eles não saem da estaca zero, eles não saem daquele ponto, né? E mais tarde, dentro do que você falou, eu fui entender realmente que era um problema emocional, um problema mental, né? Que ambos tinham. Depois que eles entraram lá no processo com psicólogo, tudo isso aí, que foi destravando. Então, olha a importância da cura mental. Olha a importância da saúde mental, né? Então, a pessoa, quando ela não está com a sua saúde mental equilibrada, ela realmente, ela estaciona, ela fica bloqueada, ela fica parada, ela não sai daquilo. E quem não tem esse entendimento, acaba julgando a pessoa erradamente. Porque é uma coisa muito nova também, essa questão de saúde mental, né? Isso está sendo muito falado agora, e vai ser falada durante muitos e muitos anos. Mas até então era algo muito obscuro, não se falava disso. Então, qual era a leitura que era feita, por exemplo, de um casal assim? Não, o cara é muito orgulhoso, ela é muito orgulhosa, como é que pode, é muito infantil, é muita imaturidade. E era algo ali mental mesmo, né? Que tinha que ser trabalhado. Mas como que vai fazer isso, né? Estou falando disso há 20 anos atrás, né? Desse casal aí. Hoje eu já pegaria um outro caminho, que é o que eu pego hoje, ó. Tá aqui o telefone da psicóloga, liga lá, já sai da minha sala e já vai para lá. Aí trabalha paralelo, né? Então a psicologia vai tratar dessa parte e nós pastores vamos estar ali perto também, acompanhando, né? Que tem a parte espiritual também e tem a parte humana também, né? Aliás, essa é a nossa essência, né? Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 22 fala sobre isso. Somos formados de corpo, alma e espírito. Então, essas 3 essências, ela tem que estar caminhando dentro de um equilíbrio ali, né? Eu não consigo ver caminhando certinho as 3 juntas, não. Elas interagem, que uma hora você não está bem emocionalmente, outra você não está bem espiritualmente, fica assim, né? Oscilando. Mas isso dá para trabalhar. E isso, quando é trabalhado da maneira correta e tratado, e eu sei do que eu estou falando, porque eu estou passando por isso ajuda demais. Demais da conta, você consegue ter equilíbrio emocional para decidir, você consegue ter discernimento daquilo que é humano, daquilo que não é. O livro de Hebreus diz que a palavra de Deus, pastor, ela vai lá na divisa da alma e do espírito, né? Então não tem máquina na Terra que consiga tirar uma foto disso. Onde começa a alma e termina o espírito? Mas a palavra de Deus vai lá. E por que tem que separar a alma do espírito? Porque tem coisas que é a nossa alma mesmo. E nós espiritualizamos, sai demônio, sai demônio. É igual o trem do burro lá. Sai, o diabo está ali, mas dessa vez eu estou isento, né? Ou então a gente leva só para a alma. Não, esse cara é almático. Nossa, não é. Agora, quem vai definir isso, né? Quem vai dar o diagnóstico? Quem vai acertar ali? A palavra de Deus. Né? Então, mais uma vez, né, falando para vocês que estão assistindo aqui, se envolvam com a palavra, deixe a palavra de Deus entrar, segue os princípios bíblicos, né? Se encha da palavra de Deus, busque sabedoria, busque domínio próprio, os frutos do Espírito Santo, de Gálatas 5. Então, a mansidão, a bondade, a longanimidade, são frutos que estão disponíveis para nós. E durante muito tempo eu busquei isso, pastor.
Eu orava, chorava assim, falava, caramba, briguei de novo. Quantas vezes o meu pastor me chamou na sala, né, e falou, cara, você viu o que você fez? Você tinha um argumento correto, mas quando você abriu a boca, você estragou tudo. Você viu como você falou com o cara? Você não pode falar com uma pessoa assim. E eu ficava assim, caramba, e agora? Eu voltava para casa chorando, falei, não tem jeito a minha vida mesmo, eu sou assim mesmo, não tem jeito, né? E é muito ruim. Então, foram alguns anos da minha vida que eu fui passando por esse processo, até que eu consegui encontrar em Deus esse equilíbrio, né? Que a Bíblia fala da moderação. Paulo fala em Filipenses. E fui encontrando em Deus, com muita persistência, com muita disciplina, né? E uma coisa que você falou aí também que é importante, o diabo sabe o nosso ponto fraco, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe trabalhar, ele arquiteta muito bem isso. É impressionante como ele sabe arquitetar todo esse caminho para a gente cair de novo. Aí vem aquela famosa frase, tá vendo? Caí de novo. Ó, tá vendo? Eu não tô liberto. Né? E são frases que eu falava pro meu pastor lá. E na época era o pastor Renato Cageron, que me acompanhava, junto com o pastor Zaqueu. Eu falava, pastor Zaqueu, não adianta, cara. Vocês falam aí que Jesus liberta, mas ó, de novo eu caí. Nessa área aí. E ele, calma, Berg, tenha paciência. Vamos orar. Né? Deus vai te fortalecer. Não desista, persevera. Deus vai te dar o domínio próprio. Vai comendo desse fruto. Então, queridos, tenha paciência, né? E tenha sabedoria e busque em Deus. Né? E eu caí muitas vezes nessa questão. Aí teve situações, pastor, que eram as mesmas, só que dessa vez eu não caía mais. Eu vi aquilo ali, eu até senti o fermentar, né? A tampa da chaleira pulava assim, mas eu falava, não, peraí, eu já entendi o que o diabo quer. Agora é hora de eu fechar minha boca, é hora de eu calar e só escutar. E era o que eu fazia. Fechava minha boca, calava ali, ia pro meu canto orar ou chorar, mas eu não tinha mais aquelas explosões, não criava mais contenda. E com isso, tanto eu quanto as pessoas ao redor de mim foi percebendo a mudança. Né? Então, queridos, é assim, ó, é um processo. Para alguns é muito rápido, para outros demora um pouco, aí vai depender, né, dos bloqueios, vai depender das feridas, vai depender do estrago que o diabo possa ter feito dentro de você, vai depender de muitas coisas, mas independente disso, o resultado final é a tua libertação, é a tua cura, é o equilíbrio que você vai encontrar. Uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, tem como Deus tirar isso de mim? A ira? Eu falei, não, porque a ira é importante. A indignação é importante. Ela tem que ser na medida certa. Né? Porque a Bíblia diz que Deus ira. Né? E a Bíblia diz também assim, ó, irai-vos e não pequeis. Então, o sentimento de raiva e de ira, ela faz parte da nossa vida. Agora, cabe a nós administrar isso. Se a Bíblia diz que eu posso irar, mas eu não posso pecar, então tá bom. Então, eu tenho que controlar essa ira. Né? Porque tem gente que está nos ouvindo aqui, cara, que se deixar, ela quebra o marido no meio, quebra tudo e faz aquela bagunça, né? Então, queridos, receba essa ministração, receba essa unção de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo, ele pode trazer esse equilíbrio para você. Amém, pastor Ricardo? Amém, apóstolo. Amém. E uma coisa que eu penso, quando você está diante de um problema, né? Você tá em de duas, uma, você está em uma das posições. Você está na posição de remediar o problema ou de prevenir, né? Se você, de repente, que está nos assistindo aqui, você já está envolvido numa contenda, há remédios para curar o seu coração. Um deles é você permitir que o perdão de Deus prevaleça. E você colocar os seus olhos onde realmente eles devem estar, que é em Cristo Jesus.
Se de repente você está na fase de prevenir uma contenda, melhor ainda. Significa que você tem condições de lidar com muito mais facilidade e propriedade no assunto, evitar deixar chegar num nível de contenda, né? As providências precisam ser tomadas. Agora é importante você entender uma coisa: seus olhos, eles precisam estar sempre em Deus. Toda vez que você tirar os seus olhos ou tirar o foco principal da sua vida, que deve estar no Senhor, você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro, vai olhar para o homem, e aí você vai cair. Aí você vai errar o alvo, né? Há uma passagem bíblica que eu aprendi muito cedo na minha vida, apóstolo, que eu aprendi com os meus pais. Eles diziam sempre assim, Colossenses 3:23, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Porque Amém. essa visão de que você está fazendo para o Senhor, não é para as pessoas. Isso ajuda muito você a entender as coisas que acontecem. Aí você pega também a passagem bíblica dizendo que você tem que procurar se desembaraçar de todo o peso e do pecado que diariamente, né, te assedia. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé, o qual passou por tantos momentos difíceis, sofreu a nossa dor, passou pela vergonha que nós não passamos, para que hoje nós não desmaiássemos de desânimo e não ficássemos pelo caminho. Então, o segredo, na minha opinião, para nós podermos prevenir e também remediar a questão das contendas, é não tirar os olhos de Jesus. Não tirar Amém. os olhos de Jesus. Todo conflito, quando ele passa a existir, é porque alguém tirou os olhos de Jesus. Alguém olhou para si demais, olhou para outro demais, mas tirou os olhos que precisam estar fixos em Jesus. Pedro, quando olhava para Jesus, ele andava sobre as águas, mas quando ele começou a tirar os olhos do mestre, começou a reparar a força do vento, começou a ver a profundidade das águas, aí ele começou a afundar, né? Então, assim, nós precisamos colocar a nossa justiça própria no seu devido lugar, né? Nós não temos justiça própria, né? Não temos que buscar reparação de coisa alguma. Ninguém deve nada para a gente. Nós fomos salvos pela graça e nós temos o suficiente para termos uma vida maravilhosa, né? Então, eu tenho também uma atitude que ela é própria da minha natureza. Eu entendo que Deus, Jesus é o meu advogado, né? Então eu preciso constituir um advogado para que ele possa, então, lidar com as minhas causas, né? E não eu me desgastar com situações que elas não vão gerar nenhum tipo de solução, mas vão trazer ainda mais desgaste. Então tem muita coisa que você tem que esquecer. Uma vez eu ouvi de um pastor bem velho, bem experiente, diferente de nós, apóstolo, né? Na igreja você tem que ter um olho a menos e um ouvido a menos. Aí você vai conseguir chegar lá. Porque se você for olhar para tudo e ouvir tudo que você ouve, ou presenciar tudo que acontece, você não firma na fé, tá? Você não firma. Então você tem que ter um olho a menos e um ouvido a menos. Talvez seja aquela passagem que Jesus falou assim: se o teu olho, né, te faz pecar, arranca um olho, que entrar no céu com um olho só do que com os dois olhos e ir para o inferno. Então, por conta assim de não ter sabedoria em lidar com as questões, a gente fala muito sobre igreja porque a gente vive mais a igreja, né? Mas é a mesma coisa o relacionamento familiar. Tem muita gente, apóstolo, tem muita gente boa, tem muita gente correta que está em casa hoje, que não vai para a igreja porque se achou perfeito demais, né? Não tem igreja que mais
e comporta essas pessoas, porque elas chegaram num nível de perfeição tão grande que não tem mais lugar para elas congregar. E o que acontece? Elas acabam ficando solitárias em casa, sozinhas, se afogando nas suas mágoas, orgulhosas para poder voltar, né? Para não ter que dar o braço a torcer, e acaba muitas vezes também, eu vejo muitos homens tomando decisões erradas que acabam afetando os filhos, né? Quantas vezes eu já vi pessoas de igreja tendo problemas e na hora, o problema dele é só resolver a questão dele, ele esquece que tem filhos, ele esquece que tem família, que depois que ele vai realmente e satisfaz a sua vontade de prevalecer, ele ganhou aquela batalha, mas ele perdeu os filhos, né? Então os filhos não É, querem mais para a igreja. Então, assim, tem muita gente que por conta de besteira acaba com a sua família, perde, né, o brilho do povo de Deus por conta de justiça própria. Então tem muita justiça própria dentro das nossas famílias, dentro das nossas igrejas, e o que tem atrapalhado muita gente servir a Deus é justamente isso. Bom, é. era isso Bom, pastor, para falar. estamos chegando ao fim, né, e para passar a régua aí, a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Então, a ira é terrível. E você falou de Pedro, eu lembrei de Pedro, porque ele era um cara de muita contenda, né? Ele gostava de, né, as falas dele, as atitudes dele gerava contenda sempre, né? Então ele respondia tudo, né? Ele foi repreendido por Cristo, né? Porque ele falou uma besteira lá, ó, Satanás, eu te repreendo, e tal. Isso no início do ministério dele. Olha como Deus é poderoso, porque quando você vai lá para 1 Pedro, né, quando Pedro escreve aquelas palavras lá daquele livro, ele já está já numa idade madura, né? E em 1 Pedro 4, até separei aqui, 15, ele fala, olha só, Pedro, olha quem fala. Antes, santificai ao Senhor vosso Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da vossa esperança, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos com o seu comportamento. Então você vê a transformação de Pedro, um cara que cortava a orelha e bagunçava tudo, e ele fala assim, gente, na hora de falar, seja mais temperado, né? Vamos falar com amor. Olha quem fala. Quem fala? Né? Mas aí entra o quê? A maturidade e também a palavra de Deus na vida de Pedro, que gerou isso dentro dele. Um cara maduro, equilibrado. É o mesmo Pedro, mas agora tocado, né? E transformado pela palavra. Pastor Ricardo, foi uma honra tê-lo aqui conosco, né? O tempo já deu aqui 1h20, né? E eu descobri que o Instagram agora é 4 horas, não é mais 1 hora. Você pode ficar 4 horas direto aqui falando blá, 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 que não vai cair mais. Olha que benção, né? Por isso que eu estava estranhando, já desde segunda-feira, 1 hora, 1h20. Falei, uai, mas não está caindo esse trem? Será que eu sou tão queridinho de Jesus assim, que ele segura o tempo para mim? E na verdade é o Instagram que aumentou o limite dele de transmissão para 4 horas. Isso é bom. E, bom, é isso, queridos. Então, pastor Ricardo, muito obrigado. E como eu sempre faço aqui no final, eu peço para o convidado orar por nós. Amém? Então eu queria que o senhor orasse pelos pedidos que o pessoal tem agora no caderno, no celular. Né? Orasse também para que essa situação de contenda saia dos lares, né? Que as pessoas recebam a sabedoria de Deus, né? E também a questão do nosso espaço físico, né? Deus nos deu a direção de sair, estamos orando para que Deus mostre um lote ou um galpão. Colocamos esse jejum exclusivamente para isso também. Amém? Amém. Então ore por nós, por favor. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço pela bênção de poder estar com os meus irmãos nessa live. Obrigado, Senhor, por esse propósito que foi estabelecido aqui na terra, em concordância com os céus, para que estes se abram sobre nós
e sejam derramadas tantas bênçãos que não teremos onde armazená-las. Senhor meu Deus, eu clamo a Ti por todos aqueles que estão inseridos nesse propósito de consagração e jejum. Ó Deus, que os seus pedidos sejam postos agora diante do Senhor. Ó Deus, que sejam, Pai querido, favorecidos. Abra, Senhor Deus, as portas de provisão. Ó Deus, mostre as conexões que precisam, ó Deus, estabelecidas. Ó Deus, Amém. Pai querido, revelar também, Senhor Deus, os caminhos que precisam ser traçados, os projetos que precisam ser elaborados. Deus, eu profetizo mais uma vez que o Senhor já tem, ó Deus, o local para onde, ó Deus, esse rebanho lindo e maravilhoso vai estar, ó Deus, se dirigindo, Pai. Eu creio no Senhor, de que, ó Deus, o Senhor já tem algo muito maior e melhor do que nós podemos imaginar hoje. Ó Deus, eu profetizo uma propriedade para esse ministério. Ó Deus, a Igreja Apostólica e Profética Águas Purificadoras. Deus, reserva para eles, ó Deus, uma provisão, ó Deus, surpreendente. Ó Pai, que seja algo que eles vão contar, ó Deus, como quem sonha. Deus querido, mostra ao apóstolo, à apóstola, ó Deus, a essa família apostólica, a essa liderança espiritual desta igreja. Ó Deus, os caminhos, ó Deus, os lugares, as pessoas certas, o momento certo, Pai. E, ó Deus, Amém. eu já agradeço ao Senhor por aquilo que o Senhor já está fazendo, ó Deus, na vida dessa igreja. E que esse jejum, Senhor, ele seja, ó Deus, um divisor de águas que venha deflagrar, ó Deus, uma série de respostas, uma série de manifestações do poder, da glória e da graça do Senhor. Em nome de Jesus, sejam abençoados abundantemente, hoje e sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pastor Ricardo, muito obrigado, viu? Foi uma honra tê-lo aqui conosco. E só enriqueceu mais ainda aqui, né, esse tempo de meditação, né, o nosso devocional. Deus abençoe a tua vida, a tua família, a Igreja Porta, né, as famílias da tua igreja, a sua liderança. Né, que Deus multiplique, em nome de Jesus, né, bênção sem medida sobre aquele lugar, viu? Amamos muito, eu e a minha família amamos muito a sua vida. e declaramos, né, toda a sorte de bênçãos. Amém? E À disposição. Agora no final do mês vai ter o nosso aniversário, a conferência de 1 ano aqui da nossa igreja, né, e seria muito, muito legal ter você conosco aqui também para celebrar junto, né? Então, um dos dias que você possa vir com a sua igreja e celebrar, tá bom? Obrigado. E avisar a galera aí que eu e o pastor Ricardo, nós vamos começar um podcast, né? Já era para ter começado, mas por conta da Covid, né, que me alcançou, atrapalhou nossos planos. Mas eu creio que semana que vem já vai dar negativo esse resultado, né? Vai sim. E para a galera que está assistindo, vai ter um podcast agora, onde nós vamos também transcorrer aí muitas coisas. Vai ser bênção demais. Ok, Berg. Amém, pastor? Então tá bom. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês também. Obrigado por estar conosco aqui. Né? Hoje é o 10º dia, tem mais 11 dias pela frente, mas nós vamos chegar lá. Amém, pessoal? Deus abençoe. Tchau, pastor. Fica na paz. Tchau. Muito obrigado.